Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Entramos aqui ao vivo para um evento muito especial que vai falar sobre os protestos na Colômbia. A gente teve a iniciativa de convidar essas duas figuras, né, que são muito importantes para a gente e também para a luta na Colômbia, porque a gente acredita que a divulgação no Brasil está curta, a gente não está falando muito sobre esse tema, e eu acho que é muito importante, e penso que todos os projetos também que estão aqui associados acredito na importância de conhecer um pouco da história do nosso país vizinho e o que está acontecendo lá também. Aqui conosco a gente tem o professor e ativista Carlos Andres Duque, que esteve aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Esteve aqui no Brasil estudando seu doutorado. E temos também o Jairo Castanho, que estuda o doutorado aqui no Brasil, né? É aluno da UNB. Ambos têm trabalhado ativamente nos protestos e eu tenho acompanhado nas redes sociais o bonito trabalho que vocês têm feito e acho que vai ser um evento muito, muito importante e agradeço muito a presença de vocês dois. Eu penso que o Carlos falou disso para mim um pouco antes e eu acho que é importante que a gente fica muito preso àquela leitura de currículo, aquela coisa muito formal, né, Carlos? Você já tinha falado sobre isso comigo. E eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam também vocês como, além da academia, como que vocês têm feito, além da academia, como ativistas mesmo, porque eu acho que esse é o termo para o trabalho que vocês têm feito. Então, vou passar a palavra primeiro para o meu companheiro, né, como dizem vocês, né, para o meu companheiro Jairo, de doutorado, e depois o Carlos vai falar sobre um projeto muito bonito que surgiu nesses protestos, que é a Universidade para o Bairro, né, tradução aí em português. E a tradução da fala do professor e ativista Carlos eu vou fazer no chat, então peço que as perguntas sejam feitas ao final, e o Jairo vai falar em português, né, Jairo? Eu acho que tá ok, né? O Jairo vai falar em português e vamos a gente aí aproveitar, porque o evento de hoje vai ser, assim, muito importante, mas também penso que muito bonito, porque a gente vai descobrir muitas coisas do Brasil na história contemporânea aí da Colômbia, eu tenho certeza. Muito obrigada, viu, meus amigos? Em nome do Projeto Berta, em nome do Grupo de Estudos de História do Cinema GPCine, em nome da Faculdade FAP, eu agradeço muito vocês terem aceitado o convite, tá? Muito obrigada mesmo. Jairo? Tá, obrigado, amiga. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Porque eu acho que essa aqui é uma grande oportunidade para a gente compartilhar, né, o que a gente está vivendo nesse momento importante de câmbio, de transformações na Colômbia, mas também na América Latina e no mundo todo, né? Então, bom, eu sou o Jairo, né? Eu sou egressado da Universidade del Valle, aqui na Colômbia, sociólogo. A maior parte da minha militância tem sido com as comunidades indígenas de um departamento muito cercano aqui de Cali, que se chama o Cauca, né? Mas principalmente eu tenho muita, digamos assim, cercania com o povo Nasa, por causa também dos meus interesses de pesquisa acadêmica, né? Eu fiz um trabalho sobre a economia e a situação da agricultura familiar para o mestrado, né? Sobre como é que está essa questão da produção agropecuária nos reservas indígenas na Colômbia. A gente fala de resguardos. E por aí, então, eu tenho participado muito das mingas, desde o ano 2008, mais ou menos, que eu já comecei a participar mais organicamente, né, do movimento indígena. Daí, então, eu viajei no Brasil para fazer a minha tese de mestrado e agora estou já no doutorado, né? Já estou trabalhando também com comunidades indígenas, mas agora eu já mudei, digamos assim, a temática, já não estou trabalhando a questão da economia nem agricultura, mas agora estou trabalhando a questão das sexualidades indígenas para o doutorado, né? Então, bom, nessa trajetória minha, que eu já
estou falando aqui com vocês, eu tenho me especializado muito na questão das estatísticas, das estatísticas para os povos e grupos étnicos raciais aqui na Colômbia. Então, eu queria fazer, digamos assim, uma apresentação muito geral, né, sobre a questão dos dados que a gente tem mais recente, né, sobre a situação geral da Colômbia, e aí a gente vai descendo, né, até chegar em Cali, falar alguns indicadores bem interessantes sobre isso que eu falei no subtítulo da minha apresentação, que são pressões estruturais, né, são, digamos assim, aquele negócio estrutural que está pressionando muito a ação da gente e, sobretudo, as mobilizações, né, que é digamos assim, um ponto muito importante. Então, vou fazer a minha apresentação, pediria para o companheiro que me permita compartilhar. Tá, vamos lá. Bom, então, a minha apresentação, o título é Desigualdade, Pobreza e Racismo, a pressão estrutural nos protestos da Colômbia. Bom, esse aqui é o mapa, né, da Colômbia, e esse mapa aqui, ele tem aquelas cores, né, vermelha, amarela e mais ou menos meio que cinza aqui, são as áreas metropolitanas, ou seja, são as cidades e aquelas cidades satélites, ou cidades mais pequenas que, como um todo, conformam a área metropolitana da cidade. Cali fica aqui na região surocidental do país, aqui onde a gente tem marcado com o número 9, né? Essa é a região metropolitana de Cali. E o Cali está num estado, né, que a gente fala de departamento, que é o Valle del Cauca, fica aqui o porto de Bonaventura, por onde sai a maior parte da carga e entra também a maior parte das importações do país, e tem uma relação muito forte e próxima com essa região aqui do Cauca, essa mancha que a gente tem aqui, é da cidade de Popayán, que é a capital do departamento, o estado do Cauca, e Cali é a capital do Valle, né? Mas os vínculos são muito fortes, realmente são áreas que estão muito integradas, e aqui não consegui fazer uma precisão maior, mas aqui tem uma cidade intermédia, que se chama Santander de Quilichao, e ao redor dessa cidade também tem se conformado um núcleo importante metropolitano de atividade econômica e densidade de população. Bom, agora esse mapa aqui, ele vai mostrar, digamos assim, a composição étnica e racial da Colômbia, e a gente tem, então, que nesta região do surocidente colombiano, né, onde está aquela cor vermelha, é a região onde você tem a maior concentração de população afrodescendente e indígena em toda a Colômbia, né? Então, esse mapa aqui, ele já está mostrando uma concentração da população negra e indígena nesta região do país, e Cali tem uma particularidade que, por ser a principal centro urbano do surocidente, ele recebe muita migração de população de toda essa região. E nesse caso, a gente fala da região Pacífico, né, pela cercania com o Oceano Pacífico, e tem nessa região, então, uma concentração muito importante de população negra e indígena. Aqueles de cor roxa, digamos, essa corzinha aqui como se diz, não sei como que se fala, morado a gente fala no espanhol, são resguardos indígenas, são áreas, digamos, muito grandes de terra que são tituladas como reserva. Então, é terra, digamos assim, que praticamente está assinada para questões de conservação, para questões fundamentalmente de bosques e de preservação da fauna, da flora. Então, não são terras produtivas, né, mas são áreas muito importantes do país que estão sendo reservas. Mas o que eu queria trazer com esse mapa aqui era fundamentalmente a mostrar como é que a população étnica e racializada da Colômbia, né, ela tem como, digamos, como centro econômico, político, financeiro, a cidade de Cali.
Então, isso também vai explicar muito, digamos, a força que tem as mobilizações nessa região da Colômbia, né? Bom, falando um pouco da questão da terra, que tem sido um problema, digamos, histórico na América Latina toda, mas na Colômbia, no Brasil, no Paraguai, temos uns indicadores de concentração da terra exorbitantes, né? E nesse mapa aqui, então, a gente tem, digamos, uma distribuição de cores que eles vão nos indicar o grau de concentração da terra, né? A cor vermelha, ela vai indicar um grau alto de concentração, que vai desde o 0,661 até o 0,9, né? Então, o que a gente tem aqui é que na região onde a gente, sobretudo na região sul-pacífica, que compreende os departamentos ou estados de Valle de Cauca, Cauca e Nariño, temos uma extrema e ampla concentração da terra, ou seja, o grau de, digamos assim, de concentração de fazendas, principalmente para sembrar cana-de-açúcar, mas também para gado, para ganaderia intensiva e para cultivos de cultura de café, né, para exportação, tem sido um dos grandes acaparadores de terra, esse tipo de fazendeiro, né, e também de industrial, aqueles que produzem a cana-de-açúcar, mas hoje em dia, digamos assim, a produção de cana é principalmente para biocombustível, quase que não para a produção de açúcar, mas sim para o biocombustível. Então, temos uma extrema desigualdade nesta região, na distribuição da terra, que digamos, também vai mostrar todos os processos de despojo, ou todos os processos, digamos, de perda de terra por parte dos pequenos camponeses indígenas, afrocolombianos, brancos, mestiços, que vão se concentrar, então, na cidade de Cali, né? Então, por isso, eu apresento esse mapa, né? Porque essa região então, vai, digamos, concentrar a terra em umas poucas mãos, e isso também vai ser digamos assim, um motivo das protestas, né? Bom, aqui temos os resultados assim mais recentes sobre o coeficiente de Gini em termos de ingresso, né? Então, o que a gente está analisando aqui é que efetivamente, né, no período 2019-2020 da pandemia, porque os dados são até o 31 de dezembro de 2020. Então, temos a medição de como o índice de Gini, ele aumentou nesse período, digamos assim, de um jeito muito importante, principalmente nas áreas de cabeceira, nas áreas urbanas, nas cidades, que é a linha vermelha. Ele teve um crescimento de quase 0,32 pontos, né, muito superior ao crescimento nacional, e nas zonas rurais, digamos assim, parece que o coeficiente de Gini ele não variou muito, né, porque, digamos, a questão da pandemia, o impacto da pandemia na zona rural foi muito, digamos, mais leve do que nas cidades, como a gente vai ver mais para frente. Então, temos um coeficiente de Gini, em termos de distribuição da terra, muito preocupante, principalmente na região surocidental do país, e em termos gerais, temos um crescimento da desigualdade por ingressos nas principais áreas metropolitanas do país, ou seja, as cidades tiveram um aumento, digamos, dos lucros, dos ingressos, dos ganhos das pessoas do percentil mais alto, ou seja, os ricos ganharam muito mais na pandemia e os pobres perderam muito a capacidade de aquisição. E esse coeficiente de Gini ele está mostrando precisamente esse efeito, né? Ou seja, tem um aumento da desigualdade no sentido que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, disse a canção, né? Bom, na questão da pobreza, né? Aqui tem nos cálculos já muito mais recentes, baseados na grande encuesta integrada de lugares, que faz uma amostragem muito, muito rigorosa e tem em conta 13 áreas metropolitanas, então o Cali está aqui nesses dados contidos, né? E esses dados, o que ele está mostrando para a gente? Olha o crescimento da pobreza. No gráfico 10, a gente tem a pobreza extrema, e no gráfico 9, a gente tem a pobreza, digamos,
a pobreza tradicional, digamos assim, na medição. Como é que faz essa medição? E a gente faz, digamos, um cálculo, né, baseado na informação dos ingressos monetários ou de dinheiro nos lugares, e dependendo do número de pessoas, a gente faz um cálculo com um indicador que tem o DANE, e ele vai dizer, então, o nível de pobreza da pessoa, dependendo dos ingressos que ele recebe mensalmente, e se esses ingressos são suficientes para, digamos, para cobrir todos os gastos do hogar, né? Quando não são suficientes, digamos assim, tem 6 critérios para definir isso. Para você, não, digamos, ficar na pobreza, você simplesmente tem que ter, digamos, 2 desses componentes em desvantagem. Mas para ficar na pobreza extrema, tem que ter mínimo 4. Então, é uma situação bem mais difícil. E em termos dos ingressos, que é realmente o que esse indicador está mostrando, a pobreza extrema são as pessoas que não conseguem, digamos assim, cobrir todos os gastos essenciais, porque seu ingresso mensual é de mais ou menos 170 mil pesos colombianos, que, fazendo um cálculo com os reais, seria mais ou menos 220 reais, ou seja, uma pessoa que não consegue ter ingressos mensuais superiores a 220 reais está considerada como uma pessoa em pobreza extrema. Então, esse indicador subiu de 2018 a 2019, ele subiu 1,4 pontos, ou seja, passou de 8,2 a 9,6, mas por causa da pandemia, ele subiu até 12,8 da população, que não tem 220 reais no mês para poder sobreviver. Então, é uma cifra muito alarmante, que também vai nos indicar a bomba social, não? Que também está por trás dos protestos aqui na Colômbia. E no indicador da pobreza, igual, ou seja, num lugar pobre, aqui o valor em dinheiro, digamos, o critério em dinheiro para definir um lugar ou uma pessoa em pobreza, é que a pessoa não tenha um ingresso, digamos, que o seu ingresso não seja superior a 500 reais. Se a pessoa tem um ingresso superior a 500 reais, ele já não é pobre. Então, são uns tecnicismos, né, da medição que, digamos, a gente pode ter problemas, mas que, embora eles sejam muito meticulosos para tentar modificar muitas vezes os dados, com esses critérios assim, digamos, o efeito da pandemia pode ser visto, né? Então, esse crescimento da pobreza de quase 7 pontos percentuais de 2009, quando estava em 35,7 até 42,6, é digamos assim, uma das grandes causas por trás das mobilizações, né? Bom, aqui temos um quadro sobre a questão da pobreza nas principais cidades da Colômbia, 23 cidades e suas áreas metropolitanas, que são aquelas áreas que eu mostrei para vocês no mapa, né? Aquelas manchas no mapa das cidades e sua área metropolitana. E aqui a gente vai observar como Bogotá e Cali são, digamos assim, as cidades que mais tiveram hogares que caíram na pobreza, visto através desse indicador da pobreza monetária, né? Então, no caso de Bogotá, incluindo a zona rural, digamos, de resto de Bogotá, que tem alguns municípios da área metropolitana muito grandes em Bogotá, então, a Bogotá explica quase a metade do empobrecimento do país, né? Mas Cali também aparece com uma cifra muito impactante, e são esses 375.990 hogares novos pobres, né, entre esse período. Então, foram 375.990 hogares, que mais ou menos daria 1 milhão de pessoas que passaram desde 2019 a 2020 a pobreza, né, medido por aquele negócio da linha de pobreza. Então, vemos sim que aí tem uma concentração, digamos, muito forte de pobreza, e tem uns indicadores que caíram muito forte na região metropolitana de Cali, né? É um dos lugares da Colômbia que teve muitos impactos negativos por causa da crise da pandemia e da crise econômica que a Colômbia já vinha arrastando, né?
Esse aqui é um quadro muito interessante, o quadro que vou mostrar agora para vocês, porque aqui a gente pode, digamos assim, a gente tem uma radiografia de quem, de quais são os grupos da população que foram mais afetados por a questão da pobreza, ou seja, por a perda de capacidade aquisitiva, a perda de ingressos, a perda do emprego realmente, e a gente tem que esses grupos, digamos, populacionais, no caso, digamos, dos homens e das mulheres, ou seja, do sexo, a gente vê que no nível nacional as mulheres, o impacto da pobreza monetária é muito superior ao dos homens, né? Ou seja, o 46%, 46,7% das mulheres foram afetadas pela pobreza monetária, e no caso do homem foi o 40%, ou seja, um 6% a menos. Mas se a gente dá uma olhada para aquela variável de idade, a gente vê que temos digamos assim, uma subdivisão em grupos decenais, né, de idade, e o que a gente acha, o que a gente encontrou ali, que os jovens, digamos assim, hasta 25 anos, ou seja, menores de 25 anos, e até os 35 anos, esse grupo da população foi o mais afetado por a incidência da pobreza monetária. E no caso, por exemplo, do nível educativo, né, é uma questão de esperar, as pessoas que têm nenhum nível educativo, ou que só fizeram a primária, né, o ensino fundamental, essas pessoas também foram as mais afetadas. Então, esse quadro é muito interessante, porque ele vai mostrar, sim, que a pobreza e os problemas, digamos, de pobreza monetária afetaram fundamentalmente os jovens, as pessoas jovens, mas também as mulheres, ou seja, tem um sesgo aqui de gênero também que é muito interessante de analisar, porque, digamos assim, nas manifestações aqui em Cali, a participação feminina tem sido muito, muito importante. E, bom, mais avalho temos a população de ocupados, desocupados, inativos, que efetivamente eles foram realmente também as pessoas que se viram mais afetadas, e nessa, digamos, na categoria das pessoas que estavam ocupados, aqueles que a gente chama nas estatísticas de conta própria, trabalhadores por conta própria, eles também aqui, os dados estão mostrando como esse grupo da população teve perda importante da capacidade aquisitiva e caiu na pobreza, ou seja, são os donos de todos aqueles pequenos estabelecimentos de comércio, né, lojas pequenas, todo aquele setor de microempresários que se viu muito afetado, que também está muito presente nas mobilizações, né? Bom, aqui temos os dados sobre a taxa de desemprego na Colômbia, né? Uma série histórica, ela está ajustada já para poder fazer, digamos, a comparação em grupos, em uma série de tempo trimestral. Então, temos, por exemplo, que a taxa de desemprego de mulheres, que é aquela linha amarela, ela historicamente tem sido a mais alta, né? Mas a partir do março de 2020, né, a gente observa essa subida da taxa de desemprego, mas o que chama muito a atenção também é que a diferença entre o desemprego masculino e feminino, ela tendeu muito digamos, a ter um gap maior, né? Então, o desemprego também afetou, digamos, de um jeito diferente as mulheres, porque foi pior a taxa de desemprego. E se a gente, digamos assim, dá uma olhada antes da pandemia, ou seja, no mês de fevereiro de 2020, a taxa de desemprego, tanto de homens como de mulheres, ela ficou num ponto que não retornou. Ou seja, a gente está no 21 no ano abril do ano 2021, mas a taxa de desemprego não ficou igual ao digamos assim, ao meses prévios à pandemia. Então, a questão do desemprego continua sendo um fator muito importante digamos, que está por trás dessas mobilizações. E, bom, a gente está observando aqui a questão do gênero, de como as mulheres seguem sendo as mais afetadas por esse desemprego
impressionante, né? Bom, aqui temos alguns resultados de uma encuesta que fez o que a gente tem aqui como departamento estatístico, né? O DANI, a gente fala do DANI, que seria lá no Brasil, não lembro agora, né? Mas tem problemas agora no Brasil por causa de não ter um censo, né? O Bolsonaro ele não quer fazer o censo. Então, esses dados aqui, por exemplo, de percepção, ele vai mostrar como, a nível nacional, né, a percepção da situação econômica dos hogares, né, mostra que a maior parte da população acha que a situação é muito pior, né? Os percentuais, por exemplo, totais são dos 57,1%, né? Que já mostra, digamos, um clima emocional das pessoas, né? Um jeito de estar. As pessoas têm umas preocupações econômicas, fundamentalmente, que, novamente, eu repito, estão por trás do paro, né? A opção muito pior também digamos assim, uma opção importante, sempre em percentuais em cima da opção melhor. Então, temos, sim, um clima, digamos assim, de desespero, né? Um clima de necessidade que a gente está percebendo, né? Bom, a nível de Cali, né? O que eu estava mostrando agora com os mapas, digamos que a população em Cali, ela tem uma particularidade, porque de toda a Colômbia, mais ou menos em Cali, a terceira parte da população é população afrodescendente. Então, isso faz com que, no conjunto das cidades colombianas, Cali tenha, digamos assim, essa particularidade, embora Cartagena, Barranquilla, Santa Marta tenham um contingente importante de população negra, afrodescendente, é Cali onde, em termos, digamos assim, brutos, mais se concentra a população. Ou seja, não em termos relativos, também em termos relativos, mas também em termos, digamos, absolutos, do número absoluto da população, né? E Cali e todos os municípios da região metropolitana, né, eles também têm essa particularidade. Como a gente viu nos mapas, né, muitos desses municípios têm mais de 80% da população que se reconhece como negra ou afrodescendente. Então, nesta região da Colômbia, a gente tem mais ou menos 1,5 milhões de afrodescendentes, que são mais ou menos 32% ou 35% de toda a população afrodescendente da Colômbia, né? E enquanto a população indígena, Cali é uma cidade receptora de imigração de 9 municípios que ficam perto da região metropolitana de Cali, mas muito mais perto de Popayán, que, digamos assim, eles têm vínculos muito importantes comerciais, laborais, do mercado de trabalho, da venda de produtos agropecuários. Então, esses municípios, digamos assim, estão muito perto da área metropolitana de Cali, e a principal população étnica são os grupos, o povo Nasa e o povo Misaki. Então, essa cercania também, né, é uma questão muito importante. Demograficamente, a cidade tem uma composição muito diversa. E, embora, digamos assim, os dados tenham problemas, porque tem muito problema de subregistro, tem muito problema de falta de autoidentificação, que tem que ser trabalhado, mas, embora todos esses problemas, a Cali pode ser considerada, então, uma cidade muito diversa na composição de sua população. Esse mapa aqui, esse é um mapa da cidade de Cali, né, da própria cidade de Cali, com seus bairros. O mapa, ele foi feito com os dados do DANE, do censo. A gente calculou, digamos assim, um indicador de densidade da população negra por bairros. Então, como a gente pode observar, né, no costado direito, temos a maior concentração da população negra na cidade. Temos os bairros das comunas 3, 14, 15, que são também bairros muito populosos, bairros onde mora uma grande quantidade da população da cidade, mas onde também se concentra fortemente a população negra, né? Então, esse mapa nos dá uma espécie de visão, né, sobre
sobre onde que estão a população afrodescendente na cidade, e a gente vê esse fenômeno do que muitos pesquisadores chamam de segregação socio-residencial por causa da cor da pele, né? Então, temos um modelo de cidade segregada, um modelo de cidade onde o oriente da cidade é onde mora a população mais pobre e, ao mesmo tempo, mais de cores de pele mais escura, mais negra. Então, é muito importante ter em conta isso, porque vai dar, digamos assim, vamos ver agora uns mapas onde vamos ter, digamos, uma correlação entre isso e as manifestações, né? Em termos gerais, por exemplo, em Cali tem essa pergunta que é muito recente agora, esses resultados acabaram de sair agora no mês de abril, e aqui a gente vê essa questão do clima emocional, né, da população, como é que eles se sentem. E frente à pergunta de se o hogar ou as pessoas têm maiores possibilidades de comprar sapatos, roupas ou alimentos, esse porcentagem, no caso de Cali, é somente dos 67,43%, o que quer dizer que mais ou menos 32% dos lugares de Cali, eles acham que não tem essas possibilidades. E no caso da Colômbia, digamos, a nível nacional, das 23 cidades que a encuesta captura, né, a diferença é muito importante, ou seja, a nível nacional tem um clima, vamos dizer, muito mais positivo do que na cidade de Cali, né, frente à percepção sobre as possibilidades de comprar bens, roupa, alimentos e esse tipo de coisa, né. Agora, sobre a questão de se a gente tem possibilidade digamos, de ahorrar, né, o 18,5% da população respondeu não ter ingresso, ou seja, eles não ahorram, mas é porque não tem ingressos, definitivamente não tem ingressos. Então, é um porcentagem muito importante também, que ele está refletindo aquela cifra de pobreza, né, e que vai mostrando também digamos, vai sendo parte do clima de desesperação, principalmente por questões econômicas, que vivem muito dos lugares de Cali, destas zonas da cidade, onde a pobreza é maior, onde a população negra, indígena mora. Então, digamos, a gente tem uma associação muito forte entre uma vulnerabilidade e os grupos étnicos raciais, sobretudo na cidade de Cali, né? Agora, na questão das crianças, né? As crianças que, digamos, estavam, né, no sistema educativo, a gente viu que as taxas de cobertura praticamente são do 90%, mas na época da pandemia, como era de esperar, né, teve digamos, uma queda nas atividades educativas, ou seja, mesmo que os estudantes estivessem matriculados e pegando aulas, né, teve uma queda muito importante das atividades educativas, e a cidade ainda não tem se recuperado, né, nem o país ainda tem se recuperado. Então, tinha, digamos assim, uma população jovem em idades escolares, seja no ensino médio ou no ensino fundamental, que estava por fora do sistema educativo, ou que estava por fora dessas atividades. E a protesta tem tido uma característica muito importante, e é que a gente jovem tem sido aqueles que participaram da protesta. Então, são jovens que não têm emprego, não têm educação, não ficam vinculados no sistema educativo, e que, digamos assim, na falta de alternativas, eles estão muito motivados na protesta, né? Porque eles estão numa situação onde praticamente não tem nada que perder, né? E esse indicador aqui, que é muito forte, porque ele está mostrando praticamente que a terceira parte das pessoas e hogares, a terceira parte dos hogares de Cali, eles já não consumem as 3 comidas. Ou seja, o jejum, o almoço e o jantar, ele já não é pegado por um 30% das pessoas. Ou seja, esse aqui é um indicador de fome, de como a questão da fome aumentou de um jeito extraordinário, ou seja, um 30% da população que não pode pegar
uma das três comidas, é um indicador muito forte de pobreza, de fome, e eu acho que isso tem a ver também com a situação de muitos dos jovens que estão na primeira linha, que estão nas manifestações. Eles falavam, em alguns casos, que eles estavam comendo nas manifestações, ou seja, que graças às hojas comunitárias, ou seja, aos almoços coletivos que se organizaram, eles estavam pegando o almoço, porque eles não tinham outro jeito para pegar o almoço. Então, esse aqui é um indicador muito forte, né, da situação que a gente jovem está vivendo aqui em Cali, né? Agora, tem esses dois mapas, já estou fechando a minha apresentação, tem esses dois mapas, tem aqui, este mapa aqui, eu fiz digamos assim, um colado, né, entre os pontos, os principais pontos de concentração da protesta, né, porque essa é uma das características da protesta, ela se descentralizou, ela ficou, digamos assim, com pontos de concentração, onde a gente faz assembleias, onde a gente faz aquele negócio do almoço comunitário, actos culturais, artísticos, e esses pontos de concentração coincidem com os lugares de residência, de moradia de população negra e indígena em Cali. Então, a gente tem esse indicador muito forte, né, digamos, que a protesta ela tem uma característica racial e étnica muito forte, e esse mapa está mostrando essa correlação muito interessante. E o seguinte mapa, é um mapa que eu peguei, estava rodando nas redes sociais, mas aí eu achei muito bom esse mapa, né, que ele vai mostrar, digamos, o negócio da taxa de desemprego, né, e de como, onde você tem a cor rolha vermelha com mais intensidade, é onde a taxa de desemprego é mais alta, e é ali também onde se concentram os pontos, digamos assim, de protesta da cidadania, né? Então, tem uma correlação muito forte, sim, entre todos esses indicadores sociais e econômicos que a gente está vendo, né, e, digamos assim, a população que está participando das mobilizações de um jeito massivo, né? Porque esse que também é uma característica dessas mobilizações, o caráter massivo das protestas, né? Aqui eu trago algumas fotos, né, do ponto de concentração da Loma da Dignidade na Colômbia, que tem sido um ponto muito importante também de concentração, de atividades, e onde é o Estado também muito ativo, né, participando muito ali das mobilizações. A gente chama agora esse ponto de Loma da Dignidade. Ele é chamado, ele se chamava Loma da Cruz, mas agora ele se chama Loma da Dignidade. Tem muitos espaços ressignificados, mas eu acho assim que o meu colega Carlos, ele vai falar mais aprofundando, né, sobre essas dinâmicas mais do bairro, da gente, dos jovens, com os que eles têm tido muito contato. Muito obrigado, gente, isso era o que eu tinha para apresentar. Olá, Carlos. Gracias, Jairo. Olha, eu falando espanhol, né? Bom, gente, aquele espanhol de novela. Agora vamos. Excelente exposição, Jairo. Muito obrigada, viu? Você, como sempre, brilhante. E agora vamos passar a palavra para o Carlos. Muito obrigada, viu, Carlos? Hola, buenas tardes. Es que estoy aquí solo con mis dos hijos y entonces están haciendo locuras y en fin. Bueno, nuevamente buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio porque a pesar de que estudié en Brasil, estuve 3 años y medio en Brasil en Unicamp, en Campinas. Siempre estuve concentrado en Colombia, nunca, casi que estuve en Brasil, pero siempre estuve en Colombia, como mi corazón y
mis intereses y mis deseos. Entonces, mi portugués no es muy bueno. Lo mismo pasó cuando fui a Inglaterra, tampoco mi inglés es el mejor. Bien. Gracias por la invitación, Gabriel. Gracias, muchas gracias nuevamente. Gracias a todo tu colectivo. Escuché atentamente la presentación de Jairo. Me pareció extraordinaria, muy bien documentada, muy bien documentada. Y bueno, yo voy a compartir algunos elementos reflexivos de lo que hemos vivido acá en Cali. Algunos elementos reflexivos y concretamente la iniciativa de Universidad Pal Barrio. Creo que Jairo lo expresó de una manera cuantitativa, gráfica, parte de los dramas que vivimos en Colombia y en la ciudad de Cali. Nosotros hemos dicho en varios espacios que Colombia sigue siendo, vamos a decirlo así, un orden colonial. Un orden señorial, donde las jerarquías desigualitarias por razones de clase, de raza, de sexo, de género, incluso de especie, son muy radicales. Esas jerarquías han sido fundamento de la guerra fratricida que ha vivido Colombia en toda su historia republicana. Digo guerra fratricida en el sentido de guerra entre hermanos y hermanas. Somos el único país del continente que no ha tenido alternatividad democrática. Aquí ha gobernado la derecha toda la época republicana y en los últimos años ha gobernado el proyecto uribista, que es un proyecto elitista, excluyente, fundamentado en poderes relacionados con la concentración de la tierra, conectados también con dinámicas extractivistas. Y todo eso ha llevado a que vivamos una situación de precariedad democrática. Los asesinatos de líderes sociales en Colombia no tienen comparación con los de los otros países de Abya Yala, de nuestra América. Abya Yala es el nombre ancestral de este continente. Los exiliados por razones políticas se cuentan por miles. Los desplazados de los territorios por la guerra se cuentan por millones. Y como bien lo decía Jairo, la ciudad de Cali recibe toda esa población desplazada fruto de la guerra. Se intentó hacer un proceso de paz que desafortunadamente fracasó, en parte, según varios analistas, porque el uribismo no le interesa hacer la paz con justicia social, sino construir algo distinto, la rendición de los grupos subversivos a partir de procesos de impunidad, donde ellos salgan bien librados, los uribistas. Entonces, en todo este marco tan complejo que vivimos de
democracia digamos, de pseudodemocracia o de dictadura blanda, o como algunos la han llamado, de democradura. Tenemos un caldo de cultivo poderoso para esta explosión social que estamos viviendo. Ahora bien, como lo decía al comienzo, como Jairo lo documentó, la ciudad de Cali, por su diversidad étnica, racial y territorial, vive con más contundencia estas exclusiones, estas desigualdades, estas jerarquías desigualitarias. Cali es la ciudad más afrodescendiente de Colombia y la segunda más afrodescendiente del continente. La primera es Salvador Bahía, de Brasil, lo sabemos bien. Entonces, se da esta explosión social en Cali en el marco del paro nacional y empieza a tomar unas dimensiones que muchos no esperábamos. Se crean los puntos de resistencia, más de 10 puntos de resistencia en la ciudad: Siloé, Puerto Resistencia, el Paso del Aguante, la Loma de la Dignidad, múltiples nombres que tienen que ver con resignificaciones de lugares tradicionales de la ciudad. Como el paro permanece en el tiempo, ya llevamos más de 35 días, a la tercera semana muchos nos empezamos a preguntar cómo desde nuestro ser profesoral, ser académico, además de activista, poder aportar en este estallido social. Y en un primer momento yo hablé de la necesidad de que Cali tuviera autoconciencia de lo que estaba viviendo y que multiplicáramos los grupos de estudio, de reflexión y de acción en la dirección descolonial, anticolonial, intercultural crítica. Grupos de estudio, acción y reflexión. Y rápidamente una lideresa estudiantil de la Universidad del Valle me dijo: profe, ¿usted estaría dispuesto a ir a dar clase a los barrios, a las favelas? Y yo le dije, pues, encantado. Entonces me dijo: profe, nos estamos pensando una iniciativa. Esto me lo dijo la compañera Kelly. Y tuvimos una primera reunión donde empezamos a preguntarnos cómo podríamos llevar la universidad a estos puntos de resistencia. ¿Cómo podríamos empezar a concebir un ejercicio de educación popular, horizontal, solidario, cooperativo? Y así hemos arrancado. Y nos ha sorprendido la cantidad de propuestas de clase, de aulas que nos han llegado, que le han llegado al colectivo de la Universidad Palbar. Más de 200 propuestas de clases y siguen llegando porque hay un momento de quiebre. Hace unos días el maestro, el intelectual portugués más importante del mundo, Boaventura de Sousa Santos, hizo un video saludando la iniciativa, felicitando esta iniciativa y planteando la necesidad de cierta sistematización, vamos a decirlo así, para que se replique en otros momentos temporales, espaciales de resistencia. Este video de Boaventura de Santos hizo que pasáramos de 300 me gusta a 1200 me gusta en un solo día, porque él
se colocó a disposición de la Universidad Pal Barrio muy generosamente para que hiciéramos un conversatorio. Entonces estamos ahí con su apoyo. De hecho, mañana tenemos una reunión con uno de sus asistentes que viene a entrevistarnos, a conversar. Ahora bien, les cuento mi experiencia en el punto de Siloé. Siloé es un barrio tradicional de Cali en la ladera. Creo que es lo más parecido a Río de Janeiro, a esas favelas de Río, porque son casas en montañas, ¿sí? Y ha sido un barrio tradicionalmente que ha vivido procesos de violencia. Recordábamos hace poco que en los años 80 fue la cuna, fue uno de los sitios de asentamiento del movimiento guerrillero M-19. Y ahí hay gente que lo recuerda y que lo vivió. Bien, mi punto de universidad para el barrio es en Siloé. Hay un punto que es la Glorieta o el Rompoy, no sé cómo le llaman ustedes, y hay otro que se llama la Nave. Son dos sitios, la Glorieta y la Nave. Lo que hicimos fue, a partir de un título general, la clase, digámoslo así, se titula Cali como territorio de reexistencia y construcción del buen vivir. Lo que hicimos fue no llegar a dar una clase vertical, magistral, monológica, sino que hemos construido lo que denominamos los círculos de palabra, aprendiendo de nuestros pueblos ancestrales, que ya Jairo había mencionado que también ha acompañado en el norte del Cauca. Entonces, hicimos un círculo de palabra donde lanzábamos algunas ideas generales y se iba rotando la palabra entre los líderes y las lideresas del punto. El solo hecho de que nosotros, profesores supuestamente con posgrados y con cierta trayectoria, estemos allá, ha sido muy especial. Y nos lo han hecho saber. Porque sabemos todos, ellos y nosotros, los de la primera línea en el barrio y nosotros, que estamos arriesgando también la vida. Porque muchas veces han llegado disparando a los puntos. Han llegado personas en motocicletas o en vehículos y les han disparado a los muchachos. Entonces, Universidad Pal Barrio también se fundamenta en algo que yo quiero resaltar, y es el valor que hay en Cali. Esa valentía que apuesta incluso su vida por la transformación. Porque en este país tan injusto no nos han dejado muchas salidas. Y como decían los mismos jóvenes de primera línea, nos quitaron tanto, nos lo quitaron todo, incluso hasta el miedo. Nos quitaron hasta el miedo. Y fíjense ustedes, la primera clase que yo di fue un miércoles. Digo clase entre comillas, el círculo de palabra. Y el domingo siguiente que volví, ya faltaban 2 personas. Habían sido asesinados 2 de los muchachos. Y hace pocos días, uno de los muchachos fue herido. Las denuncias así lo fundamentan. Fue herido y fue llevado a un Dollar City, a un establecimiento comercial, donde al parecer le dispararon y murió incinerado. Un joven de ese sitio. Y se cuentan alrededor de 6 o 7 muertos en el sector de Siloé, de 6 o 7 asesinatos de Estado. Entonces, hay también un dramatismo en esto que tiene que ver con el dolor
y algo que los profesores no nos enfrentamos en nuestras clases de la universidad. Acá estamos viviendo la radicalidad de la represión que ha hecho el Estado colombiano contra estos jóvenes y también la posibilidad de que ellos o nosotros perdamos la vida. Ahora bien, quiero resaltar, se ha destacado mucho la visión de los guerreros de la primera línea, ¿sí? De estos jóvenes con escudos y máscaras, pero también hemos venido reflexionando sobre los espacios de cuidado, las redes de cuidado, por ejemplo, alrededor de las ollas comunitarias, donde se hace la comida, donde se sirven los alimentos. Y en ese espacio comunitario están las madres, están las hermanas, están familiares aportando en esa, si se quiere, logística de ese punto de resistencia. Nosotros, lo hemos dicho, estamos en este momento en tiempo de acción. Todavía no tenemos muy claro, con mucha profundidad reflexiva, qué es lo que nos ha pasado y hacia dónde vamos. Pero tenemos claridad que la Universidad para el Barrio, es una de las estrategias de lo que les decía al comienzo, del cuestionamiento de esta visión vertical, desigualitaria, colonial, donde el otro es inferior a mí por razones de clase, de raza, de sexo, de género, etc. Y estamos también intentando que la universidad se transforme. Cuando yo llego a las comunidades, mis títulos no importan. Si soy doctor, si he publicado en revistas indexadas, en revistas internacionales, si tengo tantos años de experiencia. Yo llego como un hermano, colocando el cuerpo entre otros cuerpos. Y llego a sentarme muchas veces en el suelo. El círculo de palabra es en el suelo, en el pasto, porque no tenemos todos los implementos de la universidad. Por eso hemos dicho que estas más de 200 propuestas en términos de educación popular van a formar en dos direcciones, de alguna manera a la comunidad, pero también a los docentes, a las profesoras y los profesores que se van a sensibilizar con todo este proceso. Profesores que nunca salieron de su zona de confort, de su burbuja cómoda en la universidad, con aire acondicionado, con video beam, con computadores, y llegan a barrios, a sectores humildes, a compartir la palabra, a compartir la comida y a estar ahí como uno más, como un hermano y como una hermana. A caminar a partir del dolor que se vive, pero también con la esperanza de que estamos construyendo un mundo distinto, un mundo mejor. Y eso nos ha conmovido porque lo hemos sentido en todas las manifestaciones de apoyo que se han venido dando a este proyecto de Universidad para el Barrio. Esperamos que se sostenga, esperamos construir algo más contundente, esperamos impulsar también la Universidad de la Ladera, como decir así, la Universidad de la Favela, tener universidades en estos sectores. Ya se está contemplando la Universidad del Oriente, que es una universidad en el distrito de Agua Blanca. Y tenemos mucha esperanza. ¿Y saben una cosa? Nos inspira, entre otros autores potentes, un hermano brasilero, Paulo Freire. El inmenso Paulo Freire, que trabajó 10 años en la Universidad Estadual de Campinas, donde yo estuve, y que hay institutos y calles con el nombre de Paulo Freire, nos inspira. Nos inspira su pedagogía del oprimido, su pedagogía de la liberación, su pedagogía de la esperanza.
es inspirador toda la experiencia desde los inicios de la alfabetización en Brasil hasta las nuevas construcciones de la pedagogía de la pregunta, de la pedagogía dialógica, de la horizontalidad, de la comunalidad. Nos inspira un hermano brasilero. Y, por supuesto, toda la teoría crítica latinoamericana, en especial, que es el área en que yo me formé, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la propuesta del buen vivir, del vivir bien, que es la forma de responder al sistema hegemónico capitalista fundado en el vivir mejor. Un vivir mejor basado en el individuo, en el progreso material y en ciertos marcadores de estatus. En las calles, en Siloé, en Puerto Resistencia, en Puerto Madero, en el Paso del Aguante, en la Loma de la Dignidad, estamos viendo procesos de relocalización comunitaria de la vida, de relocalización comunitaria de la economía, de construcción de hermandad. Y eso es también un proyecto de buen vivir. Por tanto, tenemos en mente y en el corazón la necesidad de construir mundos otros, y la inspiración de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes está presente en el espíritu que guía este proyecto de Universidad Pal Barrio. Bueno, dejo ahí para que conversemos. Muchas gracias y un abraço. Muito obrigada, Carlos. Depois, por favor, deixa com o pessoal onde eles podem seguir a Universidade Pal Barrio, porque eu acho que é um projeto muito interessante e os alunos que estão aí com certeza vão querer acompanhar as suas postagens e tudo mais, porque eu fiquei encantada com tudo que você disse. É inspirador, a gente já quer sair e fazer um projeto igual aqui no Brasil, porque, nossa, o que vocês estão fazendo realmente é arriscar a vida, né? Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez o Carlos por ter aceitado o convite, o Jairo, foi muito lindo, e gostaria de saber se vocês têm perguntas para a gente fazer para os nossos convidados. Aí vocês podem mandar aí no chat, tá bom? Os estudantes que estão aí presentes, que estavam ansiosos para esse momento, né? Muitos falando comigo no WhatsApp que estavam ansiosos para ver vocês dois. Acho que tem um delayzinho, vamos esperar se o pessoal comentando, né? Mas, nossa, assim, em um primeiro momento, somente agradecer. Eu acho que se a gente tivesse reunido antes e falado bem assim, Jairo, você fala isso, e Carlos, você fala isso, eu acho que não teria dado tão certo, porque casou muito bem a fala de vocês dois, foi impressionante, assim, realmente é a fala de quem está vivendo e cada um com a sua perspectiva e sua formação, né? Foi muito, muito legal. Eu estou, assim, muito feliz com a participação e aguardando para a gente ver se tem alguma pergunta. O Danilo também, por favor, Danilo, lança o formulário, por favor, para o pessoal, o formulário do certificado. Isso, aí o pessoal tem que preencher esse formulário e fazer a inscrição também, para a gente poder lançar os certificados, tá bom? Alguma pergunta, gente? Bom, eu penso que não temos perguntas, porque o pessoal também ninguém se manifestou no chat, mas assim, no mais, em nome de todos, né, que estão envolvidos, tem uma pergunta. Demorou, mas chegou. O Manuel pergunta, quero saber como as grandes organizações de direitos humanos contribuem para a melhora do país, para a luta de vocês. Aí ele não direcionou, mas acho que vocês dois podem falar um pouco, não sei. Obrigada, Manuel.
Bom, começo, se quiserem, eu posso começar, né? Tá. Bom, Manuel, olha só, a gente está numa situação difícil. Eu não tive tempo de arrumar os dados de violações de direitos humanos, né? Que tem sido, digamos, uma das características dessa protesta, né? Por causa do governo que a gente tem nesse momento, que é um governo de extrema direita e que privilegia a saída militar para esse tipo de conflito social, né? Então, digamos assim, as organizações internacionais de direitos humanos, bom, elas têm sido uma ajuda muito importante em Cali e principalmente pelo que eu conheço, né, na questão com teve uma situação muito difícil no sul da cidade, que é uma das zonas mais ricas da cidade, né, onde moram muitos empresários legais e ilegais, né, também tem muita gente vinculada com os negócios do narcotráfico nesse bairro de Cali, e eles tiveram uma reação muito violenta, né, paramilitar, né, de tipo de milícia, com armas de longo alcance, com armas pequenas também, mas com muito armamento, e eles saíram para não deixar os indígenas entrar em Cali. Aí o prefeito da cidade falou também uma questão muito racista, tipo, os indígenas têm que ficar lá nos seus territórios, não têm que vir aqui na cidade porque eles aqui não têm autoridade e tal. E isso fez com que, no ambiente local da prefeitura, a governadora também fez declarações racistas contra os indígenas, e o governo que já de entrada, digamos assim, é um governo que desqualifica os indígenas e fala que todos são guerrilheiros, que todos têm a ver com o narcotráfico, e então que por isso tem que usar a via das armas, né, para confrontar isso. Mas nesse caso foi a população civil, acompanhada da polícia da força pública colombiana, né, que fizeram esse ataque à Minga. Eles feriram 8 indígenas, morreram também 2, acho, não lembro bem agora o dado, mas digamos, essa situação de uma violação extrema dos direitos humanos, ela tem sido visibilizada, sim, ao nível internacional, né? Só que, vamos dizer assim, né, as ONG, elas só podem fazer denúncia, e a ONU, que a gente esperaria, digamos, que tivesse um rol muito mais importante, eles não têm, digamos assim, uma capacidade de incidir realmente nas questões internas do país. E, bom, agora vai ter, sim, a visita da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eles, no início, eles se negaram a receber essa visita, mas agora eles já vão chegar aqui e eles vão fazer esse trabalho. A gente está esperando muito isso, porque a questão das violações de direitos humanos, já as próprias pessoas que estão na luta, né, na primeira linha que a gente fala, como no Chile, como na China, como na Coreia, né, que também teve essas manifestações, eles estão procurando sua segurança física, né, eles estão protegendo sua vida, pedindo esse tipo de garantia. Então, a gente tem muita expectativa com a visita, sim, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e bom, a gente espera, né, que isso seja visto, porque a Colômbia está saindo agora de um conflito armado. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Comissão da Verdade, mas isso que está acontecendo em Cali, essa reação dos civis armados atacando os indígenas, isso é uma repetição da guerra. Então, a gente não pode repetir essa violência, e não é, como disse muito, de lado e lado, não. Aqui a gente tem uma população que está sendo vitimizada e tem uns agressores. Então, são eles que têm que falar, são eles que têm que dar, digamos assim, as possibilidades para um diálogo, e muita gente está falando de fazer uma comissão da verdade para os protestos, porque tem sido muitas violações,
e a impunidade é impressionante. Então, a fiscalia colombiana ela não está fazendo as investigações do jeito que tem que fazer, né? Isso está indo para a justiça penal militar, que é uma grande oda à impunidade, né? Então, a gente está esperando assim, muito isso e esse tipo também de eventos, como é o que vocês estão organizando, eles ajudam muito para visibilizar essas questões, né? E a pressão internacional, nesse momento, pode ser muito importante. Obrigada, Jairo. Muito obrigada mesmo, viu? Otra pregunta, me parece que Jairo contestó muy bien. Agora temos outras perguntas. O Jean, né, nosso colega, se empolgou, ele fez umas 30 perguntas lá no chat. Mas vamos para outra pergunta, né? Excelente resposta mesmo do Jairo. A próxima pergunta do Jean é: de que forma vocês analisam as ações truculentas da polícia na Colômbia? Como tais ações motivam as lutas entre jovens? Bueno, puedo contestar. En los sitios que hemos estado, en los puntos de resistencia, hemos escuchado la petición de que la policía tiene que ser transformada, tiene que ser reformada. Porque como decía un profesor muy importante aquí en Colombia, el profesor Renan Vega Cantor, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, decía: la policía no es fuerza pública, es un órgano represivo de Estado. Entonces no la llamemos fuerza pública. Se requiere una transformación urgente. Ahora bien, hay que recordar algo. Colombia lleva décadas en guerra. Quizá toda la historia republicana, como yo lo había dicho. Y en Colombia hay un muy fuerte anticomunismo que ha ido permeando las Fuerzas Armadas y que ha ido construyendo un sentimiento fuerte, anticomunista, antisubversivo. Y por tanto, los agentes de las Fuerzas Armadas, policías, soldados, que tengan una visión crítica frente a ese modelo anticomunista, antisubversivo, no podrán mantenerse en la fuerza. Por tanto, se ha terminado ideologizando y derechizando las Fuerzas Armadas. Yo les hago la comparación con Venezuela, con la hermana República de Venezuela. En Venezuela, la visión que informa las Fuerzas Armadas es el bolivarianismo. Y al contrario, si hay alguna visión anticomunista o antisubversiva o antihegemónica frente al orden establecido neoliberal, si se quiere, pues esa persona es excluida de las fuerzas. Entonces es como una simetría. En Venezuela sacan a los militares que no se sumen a la visión socialista y aquí en Colombia sacan a los militares y policías o los desincentivan que no se sumen a la visión conservadora de derecha. Sin embargo, hay que decir que hemos visto muchísimos casos de policías y militares que dicen: no voy a reprimir brutalmente a mi pueblo. No lo voy a hacer porque yo también soy pueblo. Yo también soy pueblo. Y la reforma, una de las reformas, la reforma tributaria que dio origen a este paro nacional, quería colocarle impuestos
tasa impositiva a la canasta familiar. Y los policías también compran huevos, leche, carne, y sus sueldos no son tan buenos. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que también saben que quien diga no en las Fuerzas Armadas puede incluso ser asesinado. No solamente excluido, y como dicen los policías y militares, yo estuve en el ejército, pagué servicio militar y he tenido familiares policías y hemos conversado muchísimo. Como dicen ellos, se te acaba la carrera militar, la carrera policial, ellos aspiran a ascender, mejorar su sueldo, etcétera. Entonces, no solamente puede acabarse tu carrera militar o policial, sino que te pueden asesinar. O te pueden hacer un proceso penal por desacato a la ley marcial que tienen estas fuerzas. Mira, a mí me encantaría poder tener una conversación con los policías y los militares. Me encantaría. Había estado pensando escribir una carta, pero bueno, yo sé que es difícil y sería muy arriesgado, pero poder conversar. ¿A quiénes estamos defendiendo? ¿A quiénes defendemos? ¿A una élite? ¿A unas oligarquías que los desprecian? Pero reitero, estamos frente a una fuerza que se ha construido ideológicamente. Así como decía Jairo, esas personas de Ciudad Jardín, de ese barrio de clase alta que hoy ha sido rebautizado como Ciudad Bacrín o Ciudad Balín de Bala, asumen que ellos son puros y perfectos porque son exitosos económicamente, porque tienen propiedades. Análogamente, la policía asume que la visión del orden y la autoridad que se imparte desde el Ejecutivo, pues es la que debe prevalecer. El próximo año hay elecciones en Colombia. Seguramente va a haber un cambio de gobierno. En ese horizonte tendremos que contemplar la transformación de las Fuerzas Armadas y de Policía, porque han sido unas fuerzas, como lo decía antes, construidas para la guerra, no para la defensa de los derechos humanos, no para la defensa de la vida y los territorios, no para la defensa de la soberanía. Por tanto, esa es una de las tantas tareas que tenemos que hacer los colombianos. Y esperemos que en un nuevo gobierno eso pueda darse. Bueno, eso podría decirle sobre las Fuerzas Armadas y su papel en este paro nacional. Muito obrigada, Carlos, pela sua resposta. Eu acho que nós já avançamos pouquinho no tempo e vamos deixar o pessoal com gostinho de quero mais, porque aí vocês voltam, né? Que eu quero que vocês voltem em outra ocasião. Penso que nós podemos encerrar a live agora, mas com aquela vontade e desejo de saber um pouquinho mais e que vocês retornem tanto para o nosso canal do Projeto Berta, como também para outras discussões do GPCine e da Faculdade FAP. Então, quem, por favor, assistiu, assine a lista de presença e faça a inscrição lá no site do IVEN para poder ter o certificado, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado mais uma vez, Carlos e Jairo, foi perfeito, eu acho que já cansei de falar isso, né? Foi perfeito, muito obrigada mesmo. Vamos encerrar a live. E últimas palavras, né, dessa live, vocês voltam. Bom, muito obrigado, Gabriele. A gente fica aí no aguardo qualquer convite. A gente está prontinha para debater, para apresentar e para compartilhar, né? Muito obrigado a vocês pela iniciativa e até uma próxima oportunidade. Gracias, Gabriele, y gracias a Jairo. Creo que el próximo episodio de este programa sería importante hacerlo con jóvenes de las primeras líneas y con mis compañeros y compañeras de Universidad para el Barrio, que ellos puedan estar acá, los líderes que se han ideado este camino. Qué bueno invitarlos. Yo podría ser el puente para que ellos estén acá conversando con ustedes, tanto, reitero, de las primeras líneas de los puntos como los jóvenes también de la primera línea educativa, si se quiere
llamar así. Y nuevamente muchas gracias, muy especial. Jairo, un placer. Gabriele, compañera, que estamos ya en otros espacios académicos. Muchas gracias por todo y gracias a todos los que nos han acompañado en esta casi hora y media de transmisión. Tchau, gente. Obrigada. E com certeza, Carlos, vamos seguir em contato todos. Tchau, gente.